Pois é, sempre tem um flamenguista dizendo, fala. Sim. Tem que comemorar. Rapaz, há 3 anos atrás ele tinha perdido de 1-0 pro Brusque. Então não dá. Tem. E aí prova o que é o mundo, né? O que é possível no mundo, né? Se a gente tiver a fé com Deus. Disciplina, foco. Resiliência. Talvez milagres existam. Existe, pode ser. Eu compactuo disso, né? Mas como disse minha amiga Cris aqui, essa é disciplina. Time disciplinado. Do Paris Saint-Germain. Disciplina e perseverança. Então, já que está todo mundo agora se ligou que o Botafogo ganhou, né? Já podemos então retomar aqui o nosso trabalho. E agora, ainda que eu realmente gosto de brincar, algumas vezes eu gosto realmente de fazer algumas brincadeiras, porque a gente sabe que as coisas sérias também muitas vezes são ditas, né, em tom de brincadeira. Mas agora eu vou falar alguma coisa bastante séria. Eu até por conhecer boa parte de vocês, eu sei que muitos de vocês já são expositores espíritas, não palestrantes, e também, mesmo que não sejam expositores, até pelo fato de estar aqui, que estejam querendo começar a adentrar nas questões, né, de exercer essa função dentro das casas espíritas, todos, entendo eu, que têm experiências fora do meio espírita de fala, né, de locais em que falou, em que fala para públicos, fala em algumas oportunidades, que é o meu caso também. Então, o que eu gostaria de lembrar a vocês, e me lembrar, acima de tudo, que nós aqui não trabalhamos, ainda que voluntariamente, para o movimento espírita. Até sim. Mas sabe para quem que a gente trabalha mesmo? Mesmo, assim, de verdade? Para Jesus. Então, o compromisso que a gente tem que ter e a responsabilidade que nós devemos ter em relação ao que nós viemos fazer aqui hoje é de extremada importância. Porque o nosso chefe tem, assim, mais ou menos uns 15 bilhões de anos. E ele sabe muito mais de tudo do que nós suponhamos saber. Ele sabe mais de nós do que nós sabemos. Então, se a gente tiver essa consciência que nós estamos aqui para fazer exposições doutrinárias, conforme muito bem explicou a Tina no começo da nossa conversa, que a gente não está trazendo coisas nossas. Nós podemos até, e eu vou frisar aqui daqui a pouquinho, como fazer isso, eventualmente até dar uma opinião numa exposição doutrinária, mas com todo o cuidado do mundo. Ainda que nós façamos isso, a nossa opinião, no fundo, ela não tem relevância. Porque o que nós vamos fazer foi falar pelo Cristo. E aí é bom a gente se esforçar para fazer isso. Porque em algum momento dessa existência mesmo, essa que nós estamos vivenciando, ou no que nós espíritas chamamos de erraticidade, ou seja, no intervalo entre a existência anterior e essa, nós dissemos lá, eu acho que ia ser bem legal eu me envolver na doutrina espírita e fazer exposição, né? Aí, de repente, no decurso dessa existência, a gente foi lá para o outro lado, alguém pode ter nos dito, olha só, de repente está na hora de começar a fazer exposição doutrinária, o que é que tu acha? Aí nós devemos ter dito, eu acho que vai ser legal, né? Alguns disseram não, mas estão fazendo, isso é importante. E a partir do momento que nós topamos essa circunstância, nós devemos realmente nos esforçar para fazer. E qual é o outro lado dessa moeda? Que não tem lado ruim, os dois lados são bons, como vocês verão. Diferentemente de falar em outros ambientes profissionais, por exemplo, ou algumas outras entidades que às vezes a gente se envolve, aqui a gente tem um apoio que nós não temos nos outros ambientes.
para conseguirmos o apoio que nós temos aqui nos outros ambientes, nós temos que chegar lá muito mais preparados. Eu não estou dizendo que aqui a gente não deva chegar, não estou dizendo isso, mas muito mais preparados, ou talvez conscientes de que não teremos o mesmo auxílio do que aqui, porque quando a gente chega aqui, já está tudo pronto na espiritualidade. E aqueles que têm a sensibilidade, e todos nós temos, porque todo expositor, ele é um médium de inspiração. Todos nós somos médiuns de inspiração. Então, eu sei que eu vou dizer uma coisa que todo expositor que já está aqui no trabalho há algum tempo vai concordar comigo. A gente percebe quando chega na casa espírita o ambiente, não é? E é sempre muito positivo, graças a Deus. Tem alternâncias, mas é sempre muito positivo. Então, olha só, a gente trabalha para Cristo, mas Cristo não nos deixa sozinhos. Não estamos sozinhos. Quando nós vamos fazer as nossas exposições doutrinárias, a gente já vem recebendo as influências devidas, necessárias, positivas. Estamos sendo envolvidos, né, por esses fluidos magnéticos extremamente positivos, para que quando a gente chegue aqui, utilizando do nosso conhecimento adquirido, das nossas inspirações que vêm do alto, a gente possa orientar e consolar. Porque no final das contas, repito, né? A gente falou isso um pouco antes, a Tina também revisou, esse objetivo que a doutrina espírita espera de nós. Então, assim, a gente trabalha voluntariamente para o movimento espírita? Tudo bem, trabalha. A gente trabalha para a doutrina espírita? Sim, trabalha. A gente trabalha para Cristo? Sim, trabalha. Agora, se a doutrina espírita e o movimento espírita, por algum motivo que isso não vai acontecer, se desestruturar, nós vamos continuar trabalhando para Cristo. Então, só gostaria de começar dizendo isso, porque sem isso, a gente pode ir para casa, não tem que planejar. Tá bem? Mas vocês vão ficar aqui mais um pouquinho, porque tem. Tá já? Obrigado. Então, não quis me ajudar. Acho que estava falando só e entra de novo, Marcelo. Não pode perder esse negócio aqui. Então, pessoal. A estrutura de uma exposição. Tá? Então, diferentemente ali do que a Tina nos trouxe, a Tina é minha amiga, né? Então, a Albertina, filha dele. Mas a Tina nos trouxe o que a gente pode chamar aqui, com muito cuidado, de marcos teóricos do que deve ser uma exposição doutrinária. Agora a gente vai ser bem mais prático. Nós vamos tentar realmente direcionar e fiquem à vontade de fazer as ponderações e ressalvas dos queridos irmãos aqui a qualquer momento, tá bom? Então, olha só. Providências anteriores ao preparo da exposição, ou seja, nós estamos falando de como estruturar uma exposição doutrinária. Primeiro, vejam que é bem amplo. Identificar o assunto, Espiritismo e Evangelho. Lembram lá do assunto, tema, subtemas? Então, vamos pensar no assunto, Espiritismo e Evangelho. Avaliar o tempo. Nós temos de 30 a 45 minutos para falar, que é a praxe, não é? De todas as casas espíritas da nossa região. E, obviamente, pessoal, que esses 30 a 45 minutos, eles não foram tirados assim do nada, né? É que a gente sabe que de 30 a 45 minutos é o tempo mais do que razoável e suficiente para que as pessoas consigam compreender o assunto, né? E depois e que não fique em desuso, ou seja, consiga se passar a mensagem e as pessoas continuem interessadas. Aí nós temos que pensar quais são os recursos que nós vamos utilizar. Por exemplo, muitos gostam de utilizar o data show, outros gostam de... Nós temos, né, tido essas experiências, inclusive no SEDAC, que é muito legal, de exposições onde, inclusive, em algum momento existem músicas. Vem o grupo, né? Que é o grupo Nós, que eu acho até que o Gervis faz parte também. Acho não, faz, né? Vocês fazem. Que bom, Flávio. Maravilha. Parabéns. E que traz, então, essas possibilidades para que a gente realmente traga mais
mais elementos para disposições doutrinárias. Então, é possível pensarmos isso. Por exemplo, tá? No SEDAC, ideia do nosso vice-presidente Muriel, que foi adotada pela casa, toda última sexta-feira do mês vai acontecer uma exposição dialogada, né, sobre a família. Então as pessoas podem perguntar. É bem legal, eu até fiz a última, aí as perguntas difíceis eu deixei para o Luciano Marcelino, que estava na mesa, as facinho eu respondi. Não teve jeito, eu tive que responder também. Mas é dialogado, então é muito legal as perguntas, bem importantes, todas elas bem importantes, dos mais variados temas. O tema era o amor romântico, né? Onde é que fica esse amor? Qual é o lugar desse amor no que a gente vai chamar de amor, né? Esse amor que vai terminar lá com esse amor crístico, né? Que a gente só... O amor crístico é aquele do... Jesus está na cruz, né, sendo crucificado, e diz: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor crístico, tá? Quando um dia a gente conseguir fazer isso, beleza. O amor romântico, né, é aquele que a gente escolhe. Um amor diferente, a gente escolheu quem vai amar. Perfeito? Filhos, a gente acha que não escolheu, mas escolheu os pais, mas é diferente aqui nesse mundo. Mas nós tivemos, então, fechando parênteses, essa exposição dialogada, ou seja, são elementos que a gente consegue ir trazendo, né, para as casas espíritas. Então, pensar quais são os recursos, qual vai ser a modalidade, vai ser de fato expositiva, vai ser dialogada, em geral expositiva, e fica a sugestão para as outras casas e para a URI também, tá bom? Aliás, só agradecer mais uma vez vocês aqui, em nosso nome, né, e a própria casa e a URI. Aí nós começamos lembram do que a Tina falou, recortar os assuntos. Tá? Então, o que é que a gente vai falar? Bem-aventurados os aflitos. A gente fez o primeiro recorte no assunto. Olha só, a gente pegou Espiritismo e Evangelho. É bruto, né? Negócio muito lá em cima. Tá? O que é que eu vou falar? Poxa, vamos falar do Bem-aventurados os aflitos, o primeiro recorte. Então, nós já recortamos dentro do Evangelho o que nós vamos tratar. Qual vai ser o recorte? O tema, né? E eu preciso fazer isso, porque imagine eu falar de Espiritismo e Evangelho, isso é toda a codificação, Espiritismo e Evangelho, codificação kardeciana, então não tem como, certo? Em 45 minutos. Aí eu faço esse recorte, Bem-aventurados os aflitos, e aí eu escolho, por exemplo, 2 subtemas. O primeiro, Justiça das aflições, e o segundo, causa das aflições, atuais ou anteriores. Aqui um detalhe. Tina, é possível nós fazermos os 2 subtemas? É possível. Mas vamos combinar também que é mais complexo. E aí, dentro da característica de que nós devemos trazer um tema que seja devidamente explicado e que no final console, é ideal que eu me detenha num desses subtemas para melhor explorá-lo. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Vocês estão bem quietinhos, está tudo certo? Estou conseguindo me fazer entender? Então tá bem. E aí, gente, como extrair o espírito da letra? Justiça divina, está entre parênteses aqui. Olha só. A Tina falou, eu vou citar bastante aqui, né? A Tina comentou mais cedo também a respeito do Evangelho Redivivo. Tá? Queridos expositores, queridos candidatos a expositores, por favor, se envolvam com o Evangelho Redivivo. É um pedido realmente que eu faço. Realmente é um pedido que eu faço. Eu poderia até dizer que é um conselho, mas eu não vou chegar tanto. Tá? Mas é um pedido que eu faço para o bem de vocês, não só para se tornarem expositores melhores, mas é para a vida de vocês mesmos. Tá? Por quê? Porque o Evangelho Redivivo nos dá técnicas mais eficientes para tirarmos o espírito da letra. Então a gente aprende a ler uma passagem do Evangelho, eu vou ser mais específico ainda, a gente lê um versículo do Evangelho e nós nos debruçamos sobre esse versículo e tentamos descobrir além do que está escrito.
Porque o ensinamento do Cristo, ele é cebola. E a gente vai saindo das cascas da cebola. E a gente chora, né? Só para lembrar, me ocorreu isso agora, né? A gente chora porque não cumpre ou chora porque, meu Deus, eu tinha que saber, eu tinha que aprender isso. Então nós vamos recortando, tirando ali a casca da cebola, e um dia a gente vai chegar naquele miolo lá. E não tenham dúvida que esse trabalho realizado pelo Evangelho Redivivo, ele te permite chegar nesse espírito da letra com mais tranquilidade. Que nesse caso, qual é o espírito da letra? É a justiça divina. Porque por trás das aflições e de suas causas, conforme está aqui, por trás das justiças das aflições, existe uma justiça divina que no final das contas é o que a gente vai procurar tratar nesse exemplo de exposição. Tudo bem? Olha só, para quem vamos falar? E vocês poderiam dizer, nós vamos falar para os espíritas. Nem sempre. Então vejam, muitas vezes os queridos irmãos e irmãs estarão fazendo as suas exposições doutrinárias e a pessoa que chegou na casa espírita chegou pela primeira vez e ele é católico. Às vezes ele é evangélico. É mais difícil, tá? Mas às vezes ele é evangélico. E aí ele chega e ele, num primeiro momento, ele não vai concordar com praticamente nada do que tu está falando. Porque muitas vezes, em que pese nós todos sermos cristãos, eles muitas vezes não nos enxergam como cristãos. Perfeito? Eles nos entendem, né, como alguém que segue lá um negócio meio diferente, que deve ser macumba. Né? Não é assim? E aqui eu estou usando a expressão macumba, né, para não falar das religiões afro, que é outra coisa completamente diferente. Né? Então, pessoal, essas pessoas vão chegar, né, e nós temos que nos darmos conta de que nós precisamos nos comunicar com essas pessoas. Nós temos que nos comunicar com essa pessoa. Até a gente vai ver depois. Aí nós temos também esse olhar amplo, que nós vamos falar um pouco mais tarde. E se vocês forem prestar atenção no meu olhar, vocês vão perceber que eu estou com um olhar amplo. Eu estou procurando vislumbrar todos vocês, né? Inclusive trocando olhares com vocês, para ver até que ponto que está sendo recebido adequadamente essa comunicação verbal e não verbal que eu estou realizando agora nesse momento. Quanto mais para as pessoas que estão chegando na doutrina espírita pela primeira vez. Ela não está aqui, mas eu a conheço suficientemente bem para saber que eu posso citar uma situação que eu verifiquei com ela. A nossa querida Dona Jane Falquete. Um dia ela está fazendo uma exposição doutrinária na nossa casa, no tempo que tu ainda indicava, e teve uma senhora lá nos fundos que levantou-se, ela era provavelmente evangélica, e ela disse alto assim: senhora, a senhora acredita mesmo no que a senhora está falando? É pesado. E ela soube sair, né? Pessoa muito elegante, de fato, soube naturalmente. Oi? Depois eu vou te fazer um comentário bem breve também, né? Então assim, ela soube sair, ela não deu aquela atenção que aquela pessoa queria naquele momento, uma atenção que só perturbaria o ambiente. Ela continuou falando, mas eu percebi claramente, eu estava mais à frente, que ela buscou mais concentração para realmente realizar. Gente, eu sou espírita há 48 anos, né? Que eu praticamente, não dá nem para dizer que eu tenho 48, é 53, não tem jeito. E eu lembro, né, no SEDAC, que as pessoas caíam no chão, né, medianizadas. Tá? Então isso acontecia. E tenho certeza que isso acontecia nas outras casas. Senhores, isso não acontece mais. Não nesse nível. Porque
o nosso próprio preparo facilita o trabalho da espiritualidade, gerando uma psicosfera, que é esse ambiente que nós todos estamos aqui, entrelaçados uns com os outros e com a espiritualidade, ele vem se tornando mais preparado. Então, essas pessoas elas podem até ter esse ímpeto, mas isso acaba não acontecendo, tá vendo? Então, isso diminuiu muito, mas nós temos que estar preparados sim para isso. Eu, particularmente, isso foi muito engraçado. Um dia eu estava fazendo a exposição doutrinária e antes de começar, eu pensei assim, juro que eu fiz isso. Eu pensei assim, poxa, faz tempo, né, que ninguém... Pedi. Eu acho que a espiritualidade disse assim, então tá, já tá ficando careca na época, então tá, carequinha, vamos te dar uma mãozinha. Aí entrou um irmão nosso alcoolizado, gritando, falando, estava lá o nosso irmão Rebelo, né, abençoado, ele deu um jeito de encaminhar a pessoa para fora. Qual foi a minha reação? Eu, obviamente, que não dialoguei com ele, né? Eu continuei fazendo trabalho. A espiritualidade então me disse, olha, às vezes a gente pode deixar que aconteça. Né? Para tu aprender ladino, como se diz ali na Zofa, né? E a gente vai falar sobre gírias hoje aqui também. Então, para quem vamos falar? Primeiro, então, nós vamos falar para espíritas e pessoas que vêm para a casa espírita, muitas vezes num esforço absurdo para estar ali. Porque ela está se contrariando. A boa parte de vocês eram de outras religiões. Vocês busquem pela memória de vocês como foi vir para a casa espírita pela primeira vez. Perfeito? É difícil. É difícil. Tá? É estranho, dá um estranhamento, é difícil. Né? Depois a gente se apaixona, mas é difícil. Mas ainda vai acontecer outras circunstâncias que são aquelas em que, eventualmente, nós seremos convidados para falar para públicos não espíritas. Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então, nesse público não espírita, como é que eu vou falar da justiça divina, que é o espírito da letra, para as pessoas que, em tese, já nem acreditam em reencarnação? Né? Então, eu vou ter que ter um preparo diferente para falar com esse público. Tudo bem até aqui? Conseguimos perceber que tem uma diferença muito grande e não é uma nuance. Não é um nuance, perdão. É uma diferença gritante. Você falar para um público espírita, em tese melhor, vai ter uma outra pessoa que está ali chegando pela primeira vez, ainda não se vê como espírita, mas ele no mínimo simpatizou, né? Está chegando ali. Mas pode acontecer de nós sermos convidados para fazer palestra para um público evangélico. Ainda não fui. Falei do bêbado, né? Ah, meu Deus. Mas vamos lá. Meu Deus, não me arruma nessa aí. Mas vamos lá. Se tiver, a gente vai enfrentar. Mas pode acontecer. Perfeito? E nós vamos ter que chegar lá com galhardia, com tranquilidade, conversarmos e nós seremos testados, sim. Tá certo? Darei mais um exemplo para a gente continuar aqui. Não se preocupem, falaram que até 5h30, mas acho que até umas 8h15 a gente termina. Não se preocupem com isso. Nós temos um exemplo aqui em Tubarão, né, que é o Mensageiro da Paz, que é o albergue. Certo? Aqueles de vocês que já fizeram exposições doutrinárias no albergue já sabem que é um público distinto. Porque eles são os albergados. Os albergados, eles são convidados, e a palavra é essa, convidados, para assistir às exposições doutrinárias naquele momento ali. Antes do jantar. Então, pensa assim, eles chegaram, né? Eu posso falar com tranquilidade, aqui eu falo, vocês vão entender, eu dou expediente no albergue nas quintas-feiras à noite. Então, eu chego lá às 5 da tarde e saio às 7 da manhã. Então, eu fico lá com eles, tá? Então, assim, eles chegam cansados, ali umas 5h30, aí a gente recebe eles, tal, eles vão tomar um banho, eu digo, hoje tem, só para lembrar o senhor que hoje tem palestra, tudo bem, senhor Marcelo? Eles vão tomar um banhozinho deles, aí 7:50 a gente chama. Eles descem sentindo o cheiro do refeitório. Credo. E aí eles vão assistir a exposição doutrinária, depois eles descem e vão jantar. Então, qual a recomendação que a gente faz lá? Olha só, máximo ali uma meia hora.
E lá também, Matilde, por exemplo, já fez algumas vezes, só para citar o exemplo dela, é também dialogado. E aí, gente, não é, em geral, a pessoa plenamente, vamos dizer assim, tranquila na vida, que saiu de casa para assistir uma palestra, uma exposição doutrinária, numa casa espírita, com essa motivação. Né? Ele às vezes está ali, ele até vai assistir porque ele foi convidado, daí ele vai assistir. Mas ele pode não querer, né? Ele pode não estar muito afim. E ele não está preparado, às vezes, para ter um bom diálogo. Na última quinta, também sei que posso citar, foi o Fernando Ferreira, conhecido de nós aqui. Né? Tinha um deles que eu tive que, em determinado momento, ir lá pedir para ele se ficar um pouco mais tranquilo, porque ele estava intervindo o tempo inteiro. Então, todo cuidado. Né? É um laboratório maravilhoso para nós espíritas, tá? Para nós expositores, mas ainda mais, né, temos que ter um cuidado ainda maior. Tudo bem? Aqueles, eu sei que a Cris ali já fez também, aqueles de vocês que já fizeram, né, saibam que é um ambiente diferente no meio espírita, no movimento espírita de Tubarão. Ok? Que bom. Que bom. Não é para assustar, não, Marcelo, o pessoal lá, né? Aí que eu ia dizer agora, gente, assim, ó, não é, obrigado, Carlos, não é para assustar. Gente, é vivência, tá? E vamos combinar que, assim, lugarzinho bom da gente ver como nós não temos problema. Tá? Todo mundo tem, eu sei que todo mundo tem seus problemas, né? Até segunda é depois de amanhã, né? Então já começa, temos um descansinho ainda, mas segunda é depois de amanhã, todo mundo tem problema. Mas é incomparável. É incomparável. Tá? Isso que ainda são as pessoas que a maioria deles já trabalha, eles não ficam ali na rua depois, eles realmente vão para o trabalho, acordam cedo e vão trabalhar. Então eles têm uma outra motivação, tá? Mas é complexo, é algo para a gente avaliar. Então, gente, continuando, ok? Desculpem me alongar um pouco nisso, mas isso é importante nós entendermos. Estabelecer objetivos. Por que abordar esse tema? Por que existem aflições? Aquilo que a Tina falou mais cedo. O que? Para quê? Como? Então, assim, por que eu devo estabelecer esses objetivos? Por que abordar esse tema? Existem aflições? Por que elas existem? E para que elas existem? E depois a gente vai ver, né? Vai chegar ali no por que comigo? Né? Por que? Tudo bem até aqui, pessoal? Maravilha. Então, olhem só. Estrutura de uma exposição. Ainda dando exemplos. O objetivo geral, com base no Consolador Prometido, também conhecido por Espiritismo, né? E no Evangelho de Jesus, refletir sobre as causas de nossas aflições a partir da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, citando aqui Mateus, capítulo 5, versículo 4. Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos. Já que Jesus é governador da terra, ele não disse isso à toa. Né? Há uma razão de dizer. Então, vamos tentar, no decorrer da exposição, refletir, né? E tentar expor para aqueles que nos ouvem e prestam atenção na exposição o porquê disso. Perfeito? Pessoal, vocês me interrompam a qualquer momento. Tá? Aí nós vamos entrar agora em objetivos específicos. Então vamos lá. Mostrar, reconhecer que as causas e os efeitos estão no próprio espírito. Ou seja, você é responsável pelas aflições que sofre. Opa! É mesmo? É. Então nós temos que demonstrar isso. Tudo que eu estou passando é responsabilidade minha? Que bom, né? Se é responsabilidade tua, a gente consegue, com o auxílio de Deus, contornar. Às vezes demora, mas a gente consegue contornar. E mostrar e reconhecer que não existe efeito sem causa. Ou seja, se eu estou sofrendo, é porque existe uma causa que gerou o efeito sofrimento. Tudo bem? Existe a causa, onde eu gerei uma circunstância negativa para outrem e para mim mesmo, né? E que me gerou, então,
efeito sofrer, estar afligido. Tudo bem? Vocês estão bem quietinhos? Ou estou passando o recado ou não estou conseguindo. Está tudo bem? Então tá. Relacionar as aflições com a bondade divina, oportunidade de redenção. Aí eu já começo a me dar conta, bom, eu estou vivendo uma aflição, mas eu não estou vivendo essa aflição porque Deus me castiga. Não, eu estou sofrendo a aflição porque Deus quer que eu melhore, que eu me torne uma pessoa melhor. É bem mais tranquilizante, não é? Eu preciso passar por aquilo. É o remédio amargo. Ok? Reconhecer que a doutrina esclarece e consola porque atribui sentido aos ensinos de Jesus. Lembra aquele negócio de letra fria? Então, quando nós espíritas lemos, né, bem-aventurados os aflitos, nós já temos tendência a criar toda uma situação na nossa mente que vai nos dizer que nós nos afligimos porque a gente deu causa a essa aflição, mas que a gente consegue a redenção através do sofrimento. Então a gente veio para sofrer? Não, nós não viemos para sofrer, mas a gente sofre porque fez os outros sofrer. Simples assim. Aí volta, né? A vida é o que a gente entrega, a gente recebe de volta. Tudo bem? Então, né? Essa é a linha de raciocínio. Então, olhem só. Dentro dessa linha de raciocínio da justiça divina, né, de que as aflições têm causa e elas são os efeitos, né, das causas que eu gerei, nós vamos então manter essa linha de raciocínio que é definir a aflição. A gente vai dizer o que é uma aflição. Uma aflição pode ser uma doença, né? A aflição pode ser a perda de um ente querido. A aflição, às vezes o que me aflige não aflige os irmãos, as irmãs. E vice-versa. Às vezes a gente já superou certas situações não superadas por outros. Tudo bem? Exemplificar a reação das pessoas diante das aflições. A gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouquinho. As pessoas reagem das maneiras mais diversas. Em geral se revolta, né? Em geral pragueja, né? Se revolta. E aí a gente vai vendo como essas reações vão acontecer. Porém, tem outras que se resignam, que é um caminho. Aí analisar a relação entre a reação das pessoas diante da aflição e os ensinos de Jesus. Então, a pergunta que é boa, né? Adianta eu me revoltar? Não. Estou vou enfrentar uma doença, estou enfrentando uma doença, estou enfrentando uma situação familiar drástica, a morte de quem eu amo, um divórcio, uma separação, uma perda econômica financeira. Adianta a revolta propriamente dita? Não. Jesus nos disse, quando você estiver aflito, você se revolte. Não. Ele disse para ser bem-aventurado. Entender? Você tem ventura quando você está aflito, porque você tem a oportunidade de contornar essa situação e sair dela melhor do que quando entrou, porque a gente sai mais forte, né? Todo mundo aqui, né? Eu sei que tem gente mais jovem, né? Alguns mais velhinhos no bom sentido, né? Todo mundo aqui já viveu aflições, das mais variadas, certo? Todas as aflições que vocês enfrentaram e que foram vencidas, vocês não se tornaram pessoas melhores? Batata, né? Não tem conversa, a gente sai melhor. A gente diz, e se passar de novo? Se tiver que passar de novo, a gente enfrenta com outra galhardia. E nós vamos ainda orientar as outras pessoas quando elas estiverem passando por situações semelhantes. Né? Definir causa e efeito, estabelecendo relação com livre-arbítrio e reencarnação. Até voltando aqui, né? Aquela situação de falar para pessoas não espíritas. Então, olha só, eu estou dizendo o seguinte, o texto aqui, desculpa, está dizendo o seguinte, tu tens que fazer uma relação de causa e efeito com essas duas variáveis, o livre-arbítrio e a reencarnação.
Ou seja, eu usei mal do meu arbítrio. O que é o arbítrio? A minha escolha, né? Que eu tenho a escolha livre, eu sou livre para escolher. Eu usei mal as minhas escolhas nas minhas encarnações, e provavelmente nessa, o que me gerou causa e efeito para as aflições que eu estou vivendo. Ok? Definir o que são as causas presentes e as anteriores das aflições, suas consequências, efeitos. Já pensou que alguém vai falar isso para o Evangelho? Olha só, tu está passando esse trabalho aí, porque na outra vida, né? Tu deve. Uma coisa eu falo para o Dinei aqui, Dinei, será que o que tu está passando não. Pô, Marcelo, não fiz nada de errado, né? Espetáculo de pessoa. Não, e é mesmo, né? Não fiz nada de errado nessa vida. E estou passando por essa circunstância aqui, rapaz, que coisa maluca. Pois é. O Dinei não tem que explicar, ele vai chegar às conclusões dele sozinho. Mas para o evangélico, eu alçar a situação lá na reencarnação anterior, vai dar ruim, obrigado. Sim, sim. Aí ele vai fazer uma relação. Boa, boa. Tipo assim, se você comer demais, o que vai acontecer? Você vai passar mal, você vai ficar agoniado. Se você cortar frente no carro, pode bater. Aquilo ali é um problema, mas ali tu causou. Então, é uma agonia, uma questão. Sim, sim. Né? Então, tu começar com as causas atuais, grande maioria, vamos dizer, quase 90%. Está aqui, né? Nessa vida. Está nesse momento. E as expiações não são tantas quantas a gente imagina. A gente pensa assim, que tudo é da outra encarnação e nós temos. Não. A maioria é daqui. É nessa mesmo. Lá atrás, plantando. E aí vai plantando a mesma coisa. Aí depois desiste de plantar aquela coisa, começa a plantar outra, mas a gente daquela que plantou primeiro. Então, às vezes, no evangelho, eu acreditaria que começar pelas presentes é mais fácil para depois entender as anteriores. Mas a questão aqui, o ponto que eu estou pegando é tu falar sobre isso num ambiente que não seja espírita. Que é o que eu peguei, o recorte que eu fiz foi esse, a chamada, né? Porque a pessoa vai te dizer, o que eu brinquei aqui com o Dionei, a pessoa vai te dizer, não, mas eu não fiz nada de errado nessa vida, e ele é evangélico, e aí, né? E aí tu vai ter que fazer esse link, é hora de tu fazer, deve fazer, é uma outra coisa. Tá? Mas é puxado, é puxado. Marcelo, Opa, por favor. tem uma coisa que você colocou já 2 vezes aí, orientar e consolar. Tá? Porque o Emmanuel diz que nós acreditamos na reencarnação, mas não compreendemos a reencarnação. A passagem que ele fala bastante interessante sobre isso. E Joana nos diz que Jesus acolhia, consolava e orientava. Penso eu, então, vou assumir essa responsabilidade, que numa exposição nós temos que partir desse princípio. Porque se uma pessoa vá à casa espírita, que não é espírita, vou dar um exemplo, um protestante, que é evangélico, todos nós somos. Todos nós somos. Então, se ele vamos lá dar um radicalismo maior que é o protestante, ele está afim de um acolhimento. Perfeito. Ele está afim de um acolhimento. Ele não está afim de debater um tema nem nada, mas ele quer se sentir acolhido. E o Divaldo chama a atenção para o movimento espírita, porque dentro das casas das igrejas protestantes existe muito mais presença quantitativa, não vou dizer qualitativa, mas quantitativa, do que às vezes na casa espírita. Por ausência do acolhimento, Divaldo chama a atenção. E nós vivenciamos isso uma vez na nossa cidade, vamos dizer aqui, que uma pessoa encontrou comigo no supermercado e falou uma coisa para mim: Pedro, o que está acontecendo na casa espírita? Eu falei, por quê? Eu entrei, eu saí e ninguém me viu.
dado esse acolhimento. Então, numa exposição, o tema que a gente escolher, tá? Penso eu que a gente tem que ter por esses 3 prismas, tá? Dar o acolhimento para a pessoa sentir o consolo, que é o Consolador prometido, o Cristo é o Consolador prometido, e como Jesus fala, eu mandarei um outro Consolador, na passagem que existe, tá? E a orientação. Muito bem. E pegando o exemplo, Sr. Pedro, no SEDAC, nós já de alguns anos, e nós temos atuado muito firmemente nesse sentido, nós temos incentivado muito a questão da recepção. Então, existem grupos, né, de recepção dentro do SEDAC. Chamada recepção fraterna pelo Exato. projeto Manuel Flamengo Miranda, Perfeito. lá da Leal. Ele chama exatamente isso, porque quando você entrar, você tem que sentir Acolhido. acolhido ali dentro. E o acolhimento já começa aí, né? Exatamente. E olhem só que interessante, né? Não vou me alongar nisso, mas a recepção faz parte do departamento doutrinário. É da responsabilidade do departamento doutrinário, que é o acolhimento, que é para justamente cumprir com essas funções. Tá? Bem posto, Pedro. Obrigado. Então, olha só. Vou estar lá no céu. Tá bem. É hábito. Acho que nós já terminamos, né? Tudo bem, então? Diante dessas colocações? Beleza, agradeço a ambos aí. E aqui um roteiro da exposição. Tá? Então vamos lá. Uma introdução. Como iniciar? Então, olha só. Tem uma saudação inicial buscando sintonia e harmonia. Particularmente, entendo que cada um pode ter a sua. Cada um pode ter a sua, porque essa conexão ela já vai acontecendo. Tá? É muito comum, eu vou falar agora uma coisa assim que eu faço, né? E não que seja exemplo, mas talvez tenha alguma validade. Sempre que eu chego numa casa espírita, enquanto eu estou ali na mesa esperando a exposição, obviamente que eu peço a proteção, né, de Deus, de Jesus, né, da espiritualidade da casa que dirige e assiste os trabalhos doutrinários, que me deem condições de, dentro do tema que eu estou tratando, que eu possa levar àquele público daquela casa, daquele centro, o recorte mais adequado. E o que é que acontece? É muito interessante porque geralmente a gente já tem um tema pronto e a gente leva aquele tema para todas as casas, né? E o meu jeito de expor, de fazer a exposição é mais ou menos como eu estou fazendo aqui agora. Eu não uso equipamentos, não faço leitura. Eu tenho o meu jeito aqui, que a espiritualidade me ajuda, ainda que eu não mereça. E é muito interessante porque eu falo do mesmo tema com um viés, às vezes, diferente. Isso é muito interessante. O viés vai para um outro caminho que a espiritualidade permite que aconteça. Tá? Então, por que eu estou comentando isso? Porque existe ainda um antes, né? Você está ali sentadinho, né? Vibrando para que as coisas funcionem, aconteçam, se desligando das coisas da vida, né? Se desligando das coisas deste mundo, para que possa realmente realizar um bom trabalho. E aí você, então, vai fazer a sua saudação inicial, buscando sintonia. Não se esqueçam que antes disso já deve ter tido uma leitura, né, de um texto de harmonia e a própria prece inicial conduzida por quem está dirigindo a mesa. Perfeito? Então, cabe a nós, né? Olha só que importante. Colocação do tema da exposição em torno do que se vai refletir. Você não pode chegar lá e começar a falar assim, desandadamente. Você tem que dizer, olha, o tema de hoje trata de a justiça das aflições, por exemplo, a justiça divina, a causa das aflições, né? Que até é bem colocado aqui na sequência, né? Então, você vai dizer qual é o tema, a justiça divina e tal, mas nós vamos tratar com essa questão, que bem-aventurados os aflitos, conforme nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Então, ali a gente abre para as pessoas entenderem o que o expositor, expositora tratará, beleza? Contextualizar o tema.
Todos temos aflições. Aqui lembrando, né? A gente está tratando como se estivéssemos montando uma exposição, tá bom? Então, contextualizando. O que é contextualizar? É trazer para o nosso contexto, para a realidade do que nós vamos tratar. Todos temos aflições. Ou se alguém não tiver aí, me dá a receita, pelo amor de Deus. Todos temos aflições? Sim. Né? Então, o que é uma aflição? Uma aflição é uma percepção de um sentimento que é comum aos seres humanos. Nós nos afligimos por as mais variadas circunstâncias. Né? Aí eu posso citar um fato conhecido, né? Posso citar um exemplo de aflição, por exemplo, citado mais cedo pela Tina, a atual situação do Oriente Médio, a quantidade de aflições. Gente, eu vi um negócio muito interessante aqui, quero deixar bem claro, não estou puxando palavra nenhuma, mas eu achei muito interessante, que um menino em Israel teve o quarto bombardeado. Né? Aí imagina, o quarto bombardeado. O pai dele chegou no quarto e disse assim, tá, agora tu arruma essa bagunça. Né? Ou seja, as duas rindo, né? Porque vai arrumar como? As duas rindo, ou seja, é uma aflição? É, mas cheia de bom humor para resolver aquela situação ali entre eles, né? Então, também, não, repito, né? Não estou entrando em mérito nem demérito nem disso. Mas, olha, teu quarto está desarrumado, vê se arruma. Né? Uma situação drástica dessa. Né? Então, é para a gente ir para outra mentalização. Né? Então, contextualizar, e aí pode contar uma história. Né? Pode trazer uma história dessa, trazer para o viés do que a gente quer aqui. Pergunta para mim, como, Marcelo, nesse exato momento eu não sei, mas é possível a gente trazer. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente chama a atenção do ouvinte, tá? Tem uma coisa que eu acho bem bacana de se fazer, que é as passagens evangélicas, a gente descrever as passagens evangélicas. Então, por exemplo, onde é que Jesus estava? Jesus estava no monte ou na planície, como segundo Mateus e Lucas, né? A divergência. Como é que foi aquilo? Se você explica, Jesus estava lá, cercado por uma multidão, entre apóstolos, discípulos e curiosos. Eu tenho certeza que na melhor, mas assim, disparada, na melhor das hipóteses, se eu estava por lá, eu era só um curioso. E alguém deve ter dito assim, vamos ouvir um galileu aí, um nazareno. Ó, o cara, na linguagem deles lá, em aramaico antigo, ele deve ter dito, o cara é top. Né? Eu não sei como é que é top em aramaico, mas ele deve ter dito, o cara, ele pode ter dito até o cara é topzera, como se fala hoje em dia aqui, né? E ele disse, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida? Ouvir um galileu nazareno, aí estou aqui até hoje, mas vamos lá. Né? Então, na melhor das hipóteses, ele tinha lá um curioso. Então, existiam apóstolos, poucos, né? Discípulos, alguns, e muitos curiosos. Então, descrever, às vezes, aquela cena para que as pessoas venham naquele ideário, para depois já começar a falar. Quando Jesus falou sobre essa bem-aventurança dos aflitos, estava nesse contexto. Um exemplo. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Maravilha. Aí, né, nessa continuidade. Conceito de aflição. Um conceito de desenvolvimento. Isso. Aí no conceito de desenvolvimento ainda vai dar lá o conceito da aflição, né? E aqui, muito bem chamado a atenção do cuidado que a gente tem que ter com os exemplos. Tá? Doenças, perdas, dificuldades afetivas, espirituais, morais e outras, nós temos que ter cuidado em lidar com isso. Porque se a pessoa está ali ouvindo a exposição porque ela está aflita por algum motivo, aí nós vamos dar uma caprichada e piorar a aflição dela. Eu vou dar um exemplo que eu acho bastante importante, né? Até me permitam aqui os meus amigos do CVV, né? Que é a questão do suicídio, gente. Então, a gente tem dentro do meio espírita uma coisa de todo mundo acha que todo suicida passa pelo que passou lá aquele Camilo, que é o Camilo Castelo Branco, na verdade, né? Não é o Botelho, o Camilo Castelo Branco, amigo de Dom Pedro II, por sinal. Aquilo que ele passou é dele, tem lá em Memórias do Suicídio.
É dele. É dele. É dele. Né, Matilde? É dele. Então, assim, aí a pessoa, sei lá, a mãe que perdeu o filho. Aí eu vou entrar, não, teu filho está lá sofrendo. Lá. Não, gente, não. Evitem, inclusive, as aflições mais complexas, esse nível de aflição, que é uma coisa que não se deseja para ninguém, nem para quem foi, nem para quem fica. Ela era uma pessoa boa, ela estava num momento difícil, ela era uma boa filha de Deus, cristã, fazia as coisas dela, então assim, a conta de Deus é diferente. Não quer dizer que ela vai para aquele lugar. A conta, tem que sempre lembrar, a conta de Deus é diferente, não é mais um que vai dar dois. É uma balança completamente diferente do que a gente tem. E específica, é de cada um. É de cada um. Obrigado. De cada um. E aí, então temos, né, que ter esse cuidado, muito cuidado nessas aflições, porque a gente vai dar o exemplo, mas não podemos aprofundar a dor de quem sofre, né? Não podemos aprofundar a dor. Tá? E aí, tem esse questionamento, como as pessoas em geral se comportam diante das aflições? Como é que as pessoas reagem? Aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. A maioria se revolta no primeiro momento, né? Aí outros até vão encontrar resignação, e não tem dúvida, eu tenho certeza que vocês que são espíritas sabem o que eu vou dizer. Quanto mais Jesus no coração, mais resignação, né? Que é uma ação de se resignar, né? Uma resignação. Para a gente entender que o que nós estamos passando é necessário que nós passemos. Tá bom? Mesmo que a gente não consiga compreender no primeiro momento. Tudo bem aqui, pessoal? Beleza? Aí no desenvolvimento ainda, tá? Só um pouquinho. Então vamos lá. Muitos têm um inconformismo, né? Então estamos tratando aqui do tema, né? Então olha, muitas pessoas ficam inconformadas com o que estão vivendo, se revoltam, fazem aquela perguntinha e vejam só, né? Por que comigo? O porquê aí é importante. Porque não é porquê, é para quê? Para quê? Qual o objetivo disso acontecer comigo? É para que eu me reforme, de alguma forma. Né? Não faz, aquela que eu brinquei com o dinheiro, não faz mal para ninguém, por que sofre? Por que eu estou sofrendo se eu não fiz mal para ninguém? Aí a justiça divina. Né? E aí, isso é muito importante, o Consolador, que é o Espiritismo, nos responde a estas e tantas outras questões de modo racional, esclarecedor e consolador. O que o Pedro nos colocou mais cedo, quando essa pessoa chega, ela é acolhida, ela é consolada e ela é orientada, ela vai ficar com uma vontade bem grande de voltar e de tentar entender melhor essa situação. E eu não estou dizendo isso, só um minutinho, Tatiana, e eu não estou dizendo isso por uma questão proselitista, ou seja, a gente não sai na rua aí tentando convencer todo mundo a ser espírita, né? Não é nosso objetivo. O espiritismo não tem disso, não tem isso, né? Mas é bem importante que a pessoa sinta-se à vontade de voltar. Por favor, Tina. Quer o microfone? Quando a gente fala de racional, muitas pessoas entendem que é falta de sensibilidade. Isso está errado, gente. O racional não é ausência de sentimento, não é ausência de sensibilidade. Então, nós estamos numa fase de
desenvolvimento espiritual, que Deus nos livre, mas se nós nos separarmos de um filho pela morte física, hoje, nós vamos sofrer muito, com certeza. E há quem, espíritas, criticam porque a gente sente, porque a gente tem sensibilidade. Não confundam racional com falta de sensibilidade, com falta de sentimento. Racional significa refletir. Posso refletir sobre aquele fato que me faz doer, mas não significa não sentir. Não, acho que eu não fiz ninguém. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Ok? Depois dessa boa ponderação, continuando. Né? Só vocês fiquem à vontade para fazer qualquer ponderação. Aí nós vamos então desenvolvendo. Para compreender as causas das nossas aflições, dois dos princípios básicos da doutrina espírita é o princípio da reencarnação, né, e a lei de causa e efeito. Então, estamos aqui, vamos voltar, né, para uma exposição eminentemente espírita, numa casa espírita, né, ainda que estejamos falando para pessoas não espíritas que estão chegando no primeiro momento, a primeira vez, ela está apta ou preparada para ouvir certas coisas, ainda que não concorde. Né? Ainda que ela não concorde, mas ela vai ouvir, ela está ali de modo próprio, né? De vontade própria, ouvindo isso. Então, né? O que é que o princípio da reencarnação vai dizer? Sim, que muitas coisas não fazem sentido, ou seja, é uma oportunidade para aprender o que ainda não aprendemos, mostra a justiça e a bondade divina. Se a gente tirar a reencarnação da equação da justiça divina, fica bem mais difícil de compreender. Né? Fez bobagem, inferno. Acertou tudo, é céu. Mais ou menos, como é que eles chamam? Limbo, né? Purgatório. Né? Poxa, haja purgatório. Né? Haja purgatório. Né? Porque inferno, vai uma galera, vai. Mas o purgatório é que a turma ficaria mais lá. E para sair de lá, uma legislação que nem bons advogados dão volta numa situação dessa. Né? Vai passar trabalho para resolver. Né? E aí, a lei de causa e efeito, né? Se aplica ao uso do livre-arbítrio. Causa e efeito estão na pessoa, no seu espírito. Frasezinha muito boa do C.S. Lewis, né? Nós não somos um corpo com alma. Nós somos uma alma que tem corpo. Né? Então a gente vai continuar. Né? E assim, gente, nós temos um advogado, falei advogados aqui, né? Temos um advogado maravilhoso, né? O nome dele é Jesus Cristo. Né? Então ele está sempre fazendo por nós, e é legal porque ele mesmo julga. Bacana, ele nos ajuda, ele ajuda nesse julgamento, melhor dizendo, que é nosso, né? Nosso próprio julgamento. Tudo bem? Bom, e não há efeito sem causa. Então, as aflições têm uma causa, e se Deus é justo, justa é essa causa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Posso repetir a frase? Porque a frase é boa. Né? Se as aflições têm uma causa, e se Deus é justo, justa é a causa dessa aflição. Ela segura na mão de Deus e vai, como dizem os nossos irmãos católicos. É isso aí, pô. É isso aí mesmo. Acredita. Pô, mas está doendo? Sim, vai doer. Mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele cobra da gente a prazo. E a perder de vista. Né? A perder de vista, obrigado, Pedro. A gente faz à vista, e Ele nem cobra, né? E Ele nos faz devolver a prazo, a perder de vistas em várias parcelas reencarnacionais. Pô, Deus é maravilhoso, é misericórdia pura. Tá? Então, maravilha. Onde estão as causas? Na existência atual, em geral, a gente fez besteira aqui, vai resolver aqui. Tá? E também, né, causa e efeito na existência presente,
Deixa eu ver aqui se... Desculpa, pessoal. Consequência natal na existência atual, causa e efeito na existência presente. Então, responde à reflexão, né? Se eu tivesse feito uma coisa um pouco diferente. Ou se eu não tivesse feito, né? E tem as causas anteriores, estranhas à vontade do homem hoje, desse que está aqui agora, né? Tem aquela conversa muito bonita, né? Que está até no próprio filme do Edivaldo, com aquele seu algoz, né? Centenário, né? Milenar, quase milenar, né? De 500 anos, né? Que ele provocou o suicídio em outra vida. Quando em determinado momento ele diz: eu não sou mais aquele homem. Eu não sou mais aquele homem. Então, pode acontecer de nós não termos mais aquela situação, mas ainda precisamos pagar suaves prestações. E aí a gente ainda está arcando com algumas consequências. Ainda temos sintonia, como o Divaldo fala, né? Sintonia. Tem vínculo. Isso. Ele não é mais o mesmo homem, mas ele ainda tinha vínculo com ele, Com por isso aquela... que conseguia atuar com ele. Exatamente, o vínculo existia, né? Obrigado. Se a causa não estiver nessa existência, está em anteriores. Agora é importante isso aqui, ó. Contudo, todo sofrimento por que se passa é sempre consequência de uma determinada falta? Não. Às vezes se trata de prova escolhida pelo Espírito para acelerar o seu progresso. E às vezes o progresso do círculo que ele está inserido. Há pessoas que encarnam nesse mundo com sérios problemas físicos e mentais para contribuir o seu entorno a melhorar. A olhar para aquela pessoa, ter pena, ter compaixão, vou usar essa expressão melhor, e através da compaixão, dar amor e se tornar uma pessoa melhor. Por favor, Maurício. Jesus. É o top de linha, né? De novo, né? Órgão puro. É isso mesmo, né? É isso. Jesus não precisava, né? É um patamar assim, e cabe, né? Extremamente elevado, que pensa, né? Ele sai, né, de altas esferas, né? Não corpóreas, vem para cá, há 2000 anos, o nosso organismo hoje ainda está um pouquinho melhor do que era antes, tá? O Oriente Médio, calor, que Deus o guarde. E quando é frio, vocês sabem que Jerusalém neva e faz calor de 45 graus? Então, assim, pensa, que loucura. Por favor. Não, para ele não, ele veio acelerar o nosso, né? Ele veio para cá para dizer assim, olha o patamar do Espírito Crístico. Ele veio para cá para acelerar o nosso progresso. Para dar o testemunho dele. Então, olha o nível. A gente diz assim, pô, o cara que reencarna, por exemplo, com sei lá, um problema físico bruto, assim, pesadíssimo, né? Para ajudar o seu semelhante. Ele passa por essas circunstâncias, a gente acha, o Espírito iluminadíssimo. Né? Aí Jesus, ele vem para colaborar com a humanidade inteira. Aí é outra história. Tá? Então, importante, dentro desse raciocínio que estamos chegando. Né? Então, olha só, conclusão. A lei de causa e efeito, já estamos concluindo. Então, perceba, a gente desenvolveu, já estamos começando a concluir a exposição. A lei de causa e efeito nos mostra que não podemos fugir de nós mesmos. A doutrina espírita vem nos esclarecer e consolar-nos, fazendo compreender as bem-aventuranças, entre elas, bem-aventurados os aflitos, os resignados. Né? O princípio da reencarnação, consolo, esperança, bondade e justiça divina, a cada um, segundo suas obras, também em Mateus. Então, nós vamos descobrindo, olha, o que está acontecendo com as aflições que nós passamos é decorrência da lei de causa e efeito e ajuste que nós precisamos fazer. Então, para terminar, né, já terminando daí, né, devemos, pois, entender as aflições como oportunidades de evolução, como um gesto do amor divino diante do qual a dificuldade se torna desafio, a dor faz-se teste, a enfermidade constitui resgate, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Joana de Ângeles, através do nosso irmão de volta. Amigos, recomendações importantes.
antes de fazê-las, né, só para a gente pontuar. Tudo bem? Conseguimos entender a dinâmica, né, da criação, desde como é que a gente começa até onde que a gente vai, tá? E cada um vai descobrindo o seu jeito, tá bom? Antes de entrar até nisso, dizer para vocês o seguinte, que a prática da exposição doutrinária, que eu me reporto àqueles que querem realmente começar a fazer, você vai descobrindo o seu estilo com o passar do tempo. Né? Com o passar do tempo, você vai descobrindo como é que funciona melhor para você. Né? Eu tive uma oportunidade maravilhosa no SEDAC, e eu estava me dando conta que eu faço exposições doutrinárias há 25 anos. Né? E quando a gente começou era muito legal, porque era no sábado à tarde, a gente ia para casa espírita, eu acho que era às 5h30, se eu não me engano, e tinha as exposições vinculadas apenas ao Livro dos Espíritos. Ah, eu participei disso. Participou? E era legal, porque as pessoas podiam perguntar, o público perguntava, era um ponto assim, bem específico, bem comum, bem assim, corriqueiro. Por favor, Jans. Era a sequência do Livro dos Espíritos. Sequência do Livro dos Espíritos, né? Participar. Chegou a participar. Foi lá que eu comecei a desenvolver, foi bem legal. Né? E acho que até algo que a gente pode, né, Uri, retomar gradativamente também, porque eu acho que é uma boa forma de treino. Tá? Queria dizer para vocês que essa... Por favor, desculpe. Só queria complementar. Por favor. Eu já percebi, eu sou praticamente um ano frequentando casa espírita, Legal. irmã André Luiz, irmão Jaime também. Perfeito. Uma coisa que eu percebo que às vezes é difícil para a gente que está começando participar e ouvir uma exposição onde as pessoas trazem muitas referências que não são relacionadas ao livro do Espírito, dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes traz obras, às vezes, que é pincelada e às vezes precisa explorar um pouco mais aquela informação até para trazer clareza para quem está ouvindo. Pega lá um caso específico de alguém que relata uma fotografia e às vezes tem que ter cuidado de passar aquela informação com aquela referência, porque dependendo de quem estuda, ela pode interpretar de uma maneira diferente, às vezes gerar contradições, interpretações diversas daquilo que o próprio Kardec quer destacar. Não sei se eu fiz entender. Fez, entendi, né? Porque hoje tem muita bibliografia de pessoas que escrevem livros dentro do movimento espírita e que são muito genéricos, abrem muito leque para especulação e outras coisas que às vezes não é o mais adequado trazer para uma exposição. Como é que é o teu nome? Jair. O que é um entendimento do SEDAC, acho que é um entendimento da própria URI, tá? E a gente, a Tina, enquanto coordenadora, né, ela sempre teve esse cuidado, e aí a gente procura ter hoje lá no SEDAC. Nós não devemos fugir, todas as exposições doutrinárias, elas devem seguir ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou alguma passagem, também algum questionamento, do Livro dos Espíritos, tá? Obras muito conhecidas, por exemplo, Vinha de Luz, Pão Nosso, algumas obras do Divaldo, Caminho, Verdade e Vida, em geral, Jair, que sejam os textos que a gente chama de lições. Então, se tu pegar lá, por exemplo, tu pega o Pão Nosso, do Emmanuel, tá? Ele faz uma referência evangélica, né? O texto dele é sempre uma referência evangélica com desdobramento do assunto. E é muito complexo. Complexo pra caramba. E aí, ali, tu concorda? Tu não está fugindo. Porque é uma obra dentro do que a gente tem uma federação, né? Que tem esse cuidado. Então, assim, trazer um ponto de vista, vou usar a expressão novidadeiro, né? Uma novidade de alguém que está vendo um outro caminho. Isso não dá para a gente trazer para uma exposição doutrinária. Isso a gente vai trazer, conforme comentei antes, no grupo de estudo. Eu ouvi falar tal coisa, li um livro, vi uma passagem, li um livro, vi uma exposição doutrinária no YouTube do fulano de tal, que ele falou tal coisa.
Isso aí não é, a gente não pode repisar isso numa exposição doutrinária numa casa, né? Também te respondi? Ajudei? Então tá, todo mundo entendeu, eu acho bem importante a tua colocação, tá? E assim, ó, no SEDAC nós fizemos esse trabalho em meados do ano passado, né, Tina? E foi muito legal, porque dali nós conseguimos novas pessoas, novos irmãos nossos, para começar a fazer exposições doutrinárias, tá? Então a gente começou a escalar com um cuidado um pouco maior, né? Mas a gente começou orientando, né, acompanhando mais, mas essa é uma ponderação que eu faço, porque eu sei que tem várias casas aqui representadas, né, inclusive não só da saúde, né, então, muito bacana de vocês pensarem nisso. É possível que daqui, né, nós conseguiremos mais pessoas para colocarmos nas exposições, por favor. Marcelo, toda exposição, né, por exemplo, eu já vim aqui 2 vezes. No Kardec, né? A casa observar. Eu participava de um grupo de estudo, né, no Catete, de Seara da Terra, e sobre isso, quando o Zé Rô Teixeira, Jorge André ia falar conosco. Uma vez o Jorge André foi, e ele contou uma situação de Divaldo fazendo uma palestra, e o Jorge André era psiquiatra. E ele achou que o Divaldo tinha falado errado. Aí ele pegou, foi, pesquisou e ligou para o Divaldo. Aí ele falou: Divaldo, tal dia, tal hora e tal local, você falou isso, está errado. Segundo ele, o Divaldo falou assim: eu sei que eu errei. Joana já me chamou a atenção. Tá? Nós não temos uma Joana. Sim. Né? Nós não temos uma Joana. Mas temos nossos amigos aqui, né? E nem temos Jorge André no conhecimento dele para chamar a atenção. Mas, quando acontece isso, a casa deve orientar. Com certeza. A dona Argentina falou sobre o melindre. Se o expositor se melindrar, eu lamento muito, mas a gente tem que, porque nós temos que estar presos, como você falou, o tema e a doutrina. O Divaldo falava que na casa espírita pode falar qualquer tema, à luz da doutrina espírita. Tá? Então a gente está ajudando o expositor quando conversa com ele. Com certeza. Eu mesmo já fui em Braço do Norte, que é Braço do Norte deve lembrar aqui, e falei que Gandhi libertou a Índia. Aí a minha filha me chamou a atenção, falou: pai, como é que você fala isso? Na outra vez que eu fui lá, pedi desculpa na empolgação da exposição, e a gente conta até a causa o pessoal que cruza na rua com a Deise e me reconhece. Eu estava recém chegando aqui, né, Deise? Pedi desculpa a ela. Então, eu acho que a doutrina espírita, eu vejo a doutrina espírita uma forma de orientação, de descontração, de harmonia, de ajuda mútua. Isso. E assim, melindre, por favor, gente, não podemos ter em nada, em nenhuma circunstância dentro da doutrina espírita. É anti-espírita. Obrigado, Tina. E só para lembrar vocês, a maioria de nós, nas existências anteriores, éramos muito vinculados ao catolicismo, muito vinculados ao evangelismo protestante lá dos nossos irmãos neopentecostais, pentecostais, o que for, né? E a gente trouxe, vejam só, nós temos isso ainda dentro da doutrina espírita, a gente tem, eu não vou me delongar nisso aqui, nem, porque o horário está chegando, mas assim, a gente trouxe um pouquinho dessas reminiscências lá, que tinha cargos eclesiásticos, né? Os egos, eu já sei que eu fui padre umas 3 vezes, gente, não me loucura. Então nos encontramos em algum convênio. Com certeza. Freira, já te dou a palavra. E aí, a gente traz isso, esse atavismo. Não podemos ter isso não, melindre é feio, é ruim, não podemos ter isso não, por favor. Só fazer uma pequena observação. Isso é sempre importante levar alguém Para ouvir, né? para acompanhar, porque de repente vai ser denso. E ter os amigos, né? As pessoas. Eu levo outra coisa Só um pouquinho. outra coisa que eu queria colocar Só um pouquinho. que assim, eu não observei, mas o sentimento. Porque a gente já observou, às vezes, nas nossas casas, na nossa casa,
sabemos que, né, isso é o que manda. Está na nossa cabeça. O sentimento, o verdadeiro sentimento. Muito bom. E o amor que a gente transmite na nossa vida. Não é só simplesmente estudar um tema e falar. Né? Por isso que eu comentei no começo que nós trabalhamos para Cristo. Sim. É por isso. Exatamente por Falar isso. de Cristo é Difícil, difícil. Mas nós precisamos. Nem se acha digno disso. Sim. Então, por isso que dá exemplo de amor, de perdão, paciência, de tolerância, isso tudo que a gente. Por isso que é muito importante assim, o curso que vão ser muitas pessoas, porque primeiro quem aprende é a gente. Sim. E é estudante, a gente Nós todos. adquirir isso. Show. Obrigado. Por favor. Queria dizer que agora que eu acho que era uma... É claro. Mas tem gente que tem memória minha, cara. Coisa que eu fiz, assim, absurda. Parece, claro. Parece? Mas é uma dinâmica que nós temos no Centro Espírita, a minha verdade, eu já falei, é que no nosso grupo de estudo, orientado pelo Rodrigo e pela Cissa, algumas vezes já fizemos isso e está disponível para os integrantes do estudo, é uma dinâmica de quando alguém faz uma exposição, só para esse grupo, né? Que ele testa e legal. feito as críticas, os feedbacks Agora eu faço. da exposição dele. Nós saímos da sala de estudo e vamos para a sala de exposição, tá? E pratica isso, né? E depois Bem bacana. Bem bacana. Quer ver? Né? Dá uma estrutura legal. Passa pelo filtro. Bacana, bem bacana. Ótima ideia. Ótima ideia. Esse pode passar, a gente já falou. Já falamos, né, Tina? Então tá. Esse aí. Isso, aí só temos, né, esses cuidados, assim, tom de voz, gestos e tal. E assim, ó, há algum problema, olhar amplo, né, reação das pessoas. Então assim, uma coisa bem importante. Tá, eu só vou fazer uma pincelada, daí que tu já queres assumir aqui. Apresentação pessoal, tá? Até a Deise nos pediu realmente para que nós fizéssemos essa colocação. Nós temos que ter uma apresentação pessoal, tá? Quando nós vamos fazer uma exposição doutrinária, tá? Então assim, vou dar um exemplo. Essa camiseta que eu estou usando, né? Posso fazer uma exposição doutrinária em qualquer lugar. Agora, se ela tiver com uma propaganda, não dá. Entendeu? Então, eu tenho que ter o cuidado. Usar uma roupa o menos chamativa possível, o mais discreta possível, acho que essa é a palavra, né? As mulheres têm que ter o cuidado das mulheres normais, né? Os homens também, entendeu? Mas nós devemos ter realmente cuidado com a vestimenta. Precisa ser extremamente formal? Não, nem formal. Mas precisa ser educado, discreto. Eu vou usar a palavra elegante. Não precisa mais ser batinha. Deus batinha. Gente, eu tenho cada história que vocês não sabem. Quer assumir aqui? Eu vou abrir aqui para ti, tá? Depois tem aquele do evitar. Tem aquele do evitar. Tem esse aqui. Não, pode terminar esse. Termina aqui? Então, recomendações importantes, tá? Consolar e contribuir para a renovação de si e do outro. De si e do outro. Porque, como disse a Tina mais cedo, não adianta eu vim aqui falar um monte de coisa legal, né? Numa exposição que eu adoro fazer aqui nessa casa, por sinal. E depois lá na rua, o primeiro motoqueiro que me corta ali já... Não, aí não dá, né? Não funciona, né? Da nossa boca sai aquilo que nosso coração está cheio. Frase de Jesus registrada por Mateus. Então, busquemos o autoaprimoramento, a sensibilidade, sentimento, certeza, confiança, tolerância, caridade e convicção. Foi o que ela falou, né? É o que ela falou. Só convence quem está convencido. Tá bom? Aproveitando essa... Por favor. Como muitos expositores aqui profissionais, inclusive com grande experiência, se ele tem uma exposição, um dia ele está muito mal, ele não está se sentindo bem, ele não... O que é o caminho?
e se esforçar para melhorar ou abordar, porque é uma situação difícil. Eu acredito que a gente, mais novo, não tenha passado, mas pode acontecer. A perda de alguém querido, alguma situação que possa afetar, né, naquele momento. Né? O que é mais indicado? Né? Vou responder, mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Há gradações disso, né? Há gradações dessa aflição. Tá? A perda de um ente querido, poxa, eu fazer exposição doutrinária naquele dia, ou no dia seguinte, é uma coisa que não é para qualquer um. Tá? É possível? É, mas não é para qualquer um. Uma dor assim, muito complicada. Vamos pegar o exemplo mais simples, aquela gripe que derruba. Né? Para começo de história, o que é que eu vou fazer, né, com o gripado numa casa espírita com mais gente? Né? Então já temos que ter esse cuidado, é uma gripe que derruba. Né? Então, entendeu? Eu acho que daí a gradação é muito o que tu vai sentir, como tu estás naquela situação. Não sei se alguém... Tem as sequências, né? Sim, aí você vai ter que informar. Perfeito. Avisar o dirigente do departamento que provavelmente te convidou, da casa específica, e dizer, olha, eu não estou bem, preciso, né, que alguém me substitua. E vai ser substituído. Mas a transparência é importante para Total. Sem sombra de dúvida. Posso brincar com as mulheres bem rapidinho aqui? Bem rápido. A única vez que vocês entendem o que passa um homem gripado é só no momento do parto da... Foi boa, né? Só aí que vocês vão entender o que a gente passa. Deu, Tina? Todas as controvérsias, né? Pessoal, obrigado pela atenção. Voltei. Pois é, mas como eu gostei muito deles, eu voltei. Pessoal, tem aqui algumas dicas que nós devemos evitar ou não fazer. Eu quero dar ênfase no não fazer. Por exemplo, ser repetitivo é circular, não sai do lugar. É aquele expositor que começa a falar de alguma coisa, daqui a pouco ele não avança. Vocês viram que aqui no modelo, vamos dizer, no exemplo, é um exemplo, as coisas foram andando. Mas nesse tipo de expositor que é circular, não anda. Ele volta para o mesmo lugar, não conclui, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então não faça isso. Estude, veja o que você vai dizer. Essa é a minha introdução, esse é o desenvolvimento, essa é a minha conclusão. Não precisa terminar com um poema, como foi sugerido ali. É essa mensagem que tinha para hoje. Uma boa noite, fiquem com Deus. E deu, né? Conclui. Excesso de citação e leitura. Às vezes as pessoas, eu sempre levo a minha cola, não vou dizer que eu não levo o meu roteiro. Né? Porque a memória já vai enfraquecendo, a gente de repente precisa ver um nome, uma expressão, tá ali. Tudo bem, mas agora, o que não dá é a pessoa ficar lendo o tempo inteiro. Por quê? Porque isso quebra a relação que o interlocutor tem com o locutor. Então, de repente, eu estou falando para as paredes, porque eu perdi a relação com as pessoas que estão me ouvindo. Então, evitar tudo aquilo que possa distrair. E tem gente que diz, né, se for para ler, eu leio em casa. Porque às vezes não é assim ler uma citação. É claro que eu leio citações, mas todas as pessoas que eu conheço leem e tecem comentários sobre. É diferente. A gente tece comentários, explica algumas coisas, então tudo ok. Linguagem agressiva, como a gente já falou antes,
evitar, né, não usar gírias. O Marcelo é bom em usar gírias sem agredir, porque ele brinca, né, mas sem agredir. Eu, às vezes, eu digo, como dizem os jovens, ou como diziam os jovens, eu digo também às vezes, mas cuidado, é preciso a gente ter noção do que está dizendo. E às vezes, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos, e eu dava aula para pessoas de 60, de 70, 50 para cima, era no COTEI, um colégio intensivo. E eu, desde novinha, eu sempre tive um jeito assim, meio introspectivo, meio carrancudo, vamos dizer assim, de ser. E eu dava aula para aqueles senhores e senhoras, e eu era uma garota, né, que estava começando, tinha feito vestibular, estava no primeiro semestre do curso de letras, e eu dava aula para eles com toda a seriedade, estudava muito. E um dia algum deles contou alguma coisa, e eu olhei para ele e disse assim, que barato! A turma toda começou a rir. Aí eu perguntei, o que vocês estão... A senhora falou barato, a senhora nunca usou gíria. O barato naquela época significava uma coisa. Hoje, se eu disser que barato é outra coisa, né? É um perigo. Tina, posso só fazer uma coisa? Por favor. Sobre gírias, é claro que aqui é um ambiente que não é um ambiente de exposição doutrinária. Estou aqui conversando com vocês, colocações até para que flua, né? A brincadeira faz parte para que flua. Eu utilizo gírias, agora do meu jeito, tá? Eu utilizo gírias, eventualmente, em alguma exposição doutrinária, sim, eventualmente, só que eu friso que é uma gíria. Exatamente. Eu deixo frisado, olha, como se diz, né? Como dizem, É isso aí, isso. Exatamente. Eu brinco assim, olha, como eu sou de oficinas, que é a ZOFA, né? Eu brinco, então a gente tem que ter muito cuidado. Que grandeza. Rotular, criticar, focalizando as pessoas e não as atitudes. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes, se a gente se distrai, além de estar apontando o dedo, nós estamos focalizando a pessoa. E não é o nosso objetivo, não deve ser focalizar a pessoa, porque primeiro que a gente não conhece todas elas. Não sabe o que a pessoa sente, onde que dói, do que ela necessita. Então, não focalizar as pessoas. Focalizar as atitudes, pode ser dela, pode ser de outros, até de quem não está ali. Há diferença, né? Quando eu digo vocês, eu prefiro nós, porque daí eu me incluo, pelo menos eu não fico de fora, né? Se é uma coisa ruim, eu também estou dentro. Generalizações do mesmo jeito. Eu, quando falo de generalização, eu lembro das redações dos meus alunos de novo, que colocavam assim, todo mundo é ladrão. Aí, qual a fonte da pesquisa? Perguntava. Né? Vai dizer, todo mundo é 100%. Então, onde você pesquisou isso? Então, tem cuidado também de generalizar, dizer certas coisas. Palavras de duplo sentido, ou ambíguas, né? Discutir, debater, executar, tática, perseguir, orgulho, policiar, quebrar. Essas palavras, dependendo do contexto, elas podem ser extremamente agressivas. Então, cuidado. Até tem contar aqui uma piada, não deixar só com o Marcelo. Tem uma que conta, acho que foi Jô Soares que eu li na revista, quando ele escrevia na página da Veja. Ele diz assim: fui ao teatro e executaram Beethoven. Aí a pessoa pergunta: como? Quem foi louco que matou o homem?
Eles executaram Beethoven e tocaram, né, a música de Beethoven. Então é uma palavra de duplo sentido. Improviso. Extremamente proibido, gente. Quando é que o improviso, e nem sempre é improviso, é aceito? O diretor do departamento doutrinário, isso aconteceu comigo. 7 horas da noite, e eu nunca ligava para uma determinada pessoa para confirmar, porque nunca faltou, nunca. E naquele dia, desde manhã, liga para o fulano, liga para... E eu fui deixando, até que perto das 5, eu resolvi ligar. Ele não atendeu o celular, liguei para o trabalho, para o número do trabalho dele, ele não atendeu também. Aí eu disse, vou ligar para casa, não tem jeito, né? Liguei, quase 7 horas. A esposa dele disse, você está de plantão. Aí eu disse, de plantão? Mas como é? Aí resolvi ligar de novo para o trabalho e disse para a pessoa que atendeu, disse, é uma questão de vida ou morte. Eu preciso achar o fulano. Aí já ligamos de volta para a senhora. Aí daqui a pouco liga o fulano. Eu estudei exposição hoje. Eu te mandei um e-mail dizendo que eu não podia. Gente, vocês não acreditam. Eu guardava os e-mails todos que eu pedia que atestassem que tinham recebido. O Marcelo está aqui, sabe disso. E outros também. E eu guardava tudo até o último dia da escala do mês. Aí eu deletava. E os que eu recebia também. Eu cacei depois, né? Cacei e não achei nada. Eu disse, meu Deus, eu sumi o e-mail do outro para onde me mandou. Mas fui para o computador, que eu tenho dezenas e dezenas de exposições doutrinárias arquivadas. E o tema era culpa. Eu nunca tinha falado sobre culpa. Aí eu abria uma, não era aquilo, eu abria a outra, não era aquilo, e abri, não era, porque a gente sente. A gente sente. Aí, de repente, eu levantei. Quando eu cheguei na frente do espelho, uma coisa muito interessante, frente do espelho, eu me lembrei de um exemplo do Alberto Almeida, que ele conta de uma terapia que ele faz com uma pessoa. Eu disse, é isso. E corri, a minha filha é psicóloga, e eu disse, Bárbara, pega um exemplo do que é culpa do ponto de vista da psicologia, dos teus alfarrábios, eu pedi para ela. Ela copiou rapidamente, eu enfiei uma alfa por cento. Cheguei lá sentado, cheguei meia hora antes. Sentada, fiz um esquema do que eu ia abordar a partir daquele exemplo. Mas tinha uma coisa que dizia assim para mim, com delicadeza. Era como se tivesse alguém dizendo isso. E fiz a exposição, eu não usei o tal do roteiro, e aí no final o centro lotado. E eu tinha um compromisso naquele dia também. Aí eu saí assim meio apressada, dei boa noite, fui saindo. Aí veio o filhinho da Patrícia Posa, que era desse tamanho, tia, e ele namorava comigo. E eu, como respeito as crianças, eu não avanço o sinal enquanto ela não me autorizar. E ele se agarrou em mim, tia, eu me abracei, peguei ele no colo, assim meio atordoada até, porque eu não entendi, porque ele ficava, mas não, chegava perto. Aí o Rudimar me ajudou. Aí vamos lá com a mãe e tal. Aí quando eu cheguei no carro, a minha filha estava chorando. Aí eu disse, que foi?
mãe, tu não viste o que aconteceu ali? Eu disse, não. Aí ela olhou para mim e disse assim, a mãe, a avó e o pai de uma criança que foi levada à morte pela própria mãe estavam pela primeira vez ali na casa espírita. E a criança queria tirar a culpa que o pai e a avó estavam sentindo, que eles não têm culpa. Então, acontece dessas coisas com a gente, mas é uma situação diferente. Nós não podemos simplesmente, eu não estou com vontade hoje de ir na casa espírita e dizer eu não vou de última hora, né? E muito menos improvisar. Não improvise. O negócio não dá certo. A espiritualidade nos ajuda como me ajudou naquele dia. E me ajudou. Mas, quando nós temos tempo, quando nós podemos e devemos, eles vão deixar a gente se virar lá e sem ter o que dizer. Então é muito complicado. Acho que é isso, né, Marcelo, né? Gente, cá nós estamos. A Deise, eu quero agradecer muito, e Marcelo também, agradecer muito a atenção de vocês. E gostaríamos até de ficar um pouco mais, mas o tempo corre e quando a gente vê já passou, né? Acabou. Mas eu agradeço muito, foi uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde. Agradeço a Deise também pelo convite, ao Dilnei também. A dona Elza já foi? Tá lá, querida. Muito obrigada por essa casa bendita nos acolher, tá? Marcelo, se quiser falar. Não, só agradecer a vocês também pela atenção. Muito obrigado. Conhecer alguns que eu não conhecia, rever outros irmãos, né? E continuamos sempre à disposição de todos aí também. Que Deus nos abençoe. Eu tenho que fazer uma coisa. Ainda bem que ela está aqui. Não se esqueça, a única coisa que eu falo para mim sempre. Trabalhamos para Cristo. Ela tem uma pessoa. Quase que ela vai embora. Eu vou pedir para a Deise me dar um número de 1 a 64. 48. 40. Matilde Becker. É seu. Obrigada, tá? Obrigada. Nossa, vamos. Vou bater uma foto aqui com os dois aqui. O tio Ney depois vem aqui. Eu não tirei da Matilde. Volta a Matilde. Gente, eu gosto do político. Isso. Obrigada. Parabéns, Marcelo. Foi muito bom.
queríamos agradecer a todos, o pessoal de Laguna que está indo embora. Ibituba também esteve presente, além de todas as nossas casas aqui da 15ª URI. Então foi uma tarde muito gostosa, de muito aprendizado e todo mundo ficou até o final, isso é muito bom. Então, nosso nome da URI 15, muito obrigada a todos vocês. Avisando que todo o lanche que sobrou está sendo arrumado e o Marcelo vai levar para o albergue para o café da manhã. Obrigado. Mais uma vez, obrigada. Eu tinha pedido para a dona Elza vir aqui, mas ela não veio. Junei vai fazer a prece. Obrigada a vocês. Obrigado. Então, em nome da casa Caminho da Luz, agradecemos a presença de todos. Tá? E só um detalhe, nunca se preocupem a iniciar o trabalho com a exposição doutrinária em ser um showman da tribuna. Nunca vai dar certo, porque você nunca vai ter coragem de fazer isso, nunca vai dar início. Preocupe-se então somente em ser um humilde divulgador da doutrina espírita, vai ser muito mais fácil dar início. E nunca esquecendo que quando Jesus disse, ide e pregai a todos os povos, os apóstolos foram, mas muitas vezes eram recebidos a pedradas. E nós somos recebidos com um abraço, com um cafezinho, com uma aguinha gelada. Então a nossa situação é muito mais fácil. Então, preocupar-se é tão somente humilde divulgador do Espiritismo. Então, com os corações alegres, pela reunião, pelo encontro, pelo ambiente que foi preparado pelos nossos amigos espirituais, que sirva de incentivo, que enche nossos corações de boa vontade e o desejo sincero de divulgar a doutrina do Mestre através do Espiritismo a todos os interessados, a todos os cidadãos que buscam esclarecer, confortar a alma, como disse o sábio, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos divulgar essa verdade. Então, com a permissão do nosso Mestre Maior, nós encerramos então o trabalho desta tarde e muito proveitosa, dizendo que assim seja. Então, gente, uma boa noite a todos, um abraço e bom final de semana.